Oi, 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 pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o Cycle Cinema, um espacinho pra gente poder falar um pouquinho mais de cinema. E se essa é a primeira vez que você está passando por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jaque e eu sou a host do canal. No episódio de hoje, a gente vai continuar a série a respeito da história do cinema. E se você não assistiu o primeiro vídeo ainda, você pode clicar no card aqui em cima, ó. Tá aparecendo, já apareceu ou vai aparecer bem aqui em cima. É só clicar no card que ele vai te levar pro primeiro vídeo dessa história, onde eu falo um pouco mais a respeito dos pioneiros do cinema, pensando nas máquinas que foram criadas para captação de imagens em movimento. Então no vídeo anterior eu falei um pouco mais a respeito da criação dessas máquinas, né, e como os irmãos Lumière e todos os outros também foram importantes pra gente chegar no que a gente tem hoje, no tipo de material com a qualidade que a gente tem hoje. E agora a gente vai ver um pouco do que aconteceu entre os anos 1900 até 1915. E se você acha que isso é pouco tempo para contar a história do cinema, cara, aconteceu muita coisa nesse espaço de 15 anos. E eu tô mandando a real, cara, aconteceu muita coisa mesmo. Começando pelo fato de que, a partir do século XX, os filmes que eram gravados, mesmo sendo curta-metragem, sendo pequenos, etc., eles começaram a ter uma coisa chamada narrativa. Então, antes, os filmes eles eram basicamente voltados para captação de vídeos de pessoas fazendo coisas, quase como se fosse algo documental. Só que, a partir do século XX, as pessoas tiveram a ideia de, nossa, a gente pode contar histórias, né, histórias legais, histórias ficcionais, através desses instrumentos que a gente já tem. E é a partir daí que a gente começa a ter uma evolução absurda de técnicas de movimento e etc. Até os anos 1915 a gente ainda não tem um cinema com som, né? Então o cinema mudo ele dura um tempo bem um pouquinho maior aí, mas a gente ainda não vai chegar nessa parte hoje. E se você acha que o cinema ele era antes como ele é hoje, você tá muito enganado. Porque hoje, quando a gente pensa em polo cinematográfico, a gente basicamente pensa em Hollywood, certo? Só que naquela época, Hollywood nem existia ainda. Então, todo o polo cinematográfico se concentrava na Europa, que é de onde vieram aí os primeiros grandes cineastas do mundo. Pensando na questão da narrativa, um dos primeiros filmes que a gente tem notícia é datado de 1900. E o nome do filme se chama Ataque a uma Missão Chinesa, Soldados Navais ao Resgate. Bom, esse filme ele é um divisor de águas por conta da técnica que foi usada para poder fazer. Começando pelo fato de que esse filme teve um set montado em uma casa abandonada, contou com a participação de 20 atores, algo que também não era muito visto na época, e também teve tiros e explosões cinematográficas, algo que para os anos 1900, assim, tá... Hoje em dia isso pra gente é bem normal, né? Mas pra aquela época era algo tipo, uau, o que tá acontecendo aqui? Um dos primeiros nomes responsáveis por narrativas e histórias é o nome de Alice Guy Blaché. Então, ela é responsável por mais de 1000 obras, cara. Mais de 1000 obras. Você não ouviu errado. E o seu primeiro filme foi baseado no conto A Fada dos Repolhos. Alice era secretária na fábrica e produtora Gaumont. Quando os irmãos Lumière foram lá para poder apresentar os filmes, ela ficou muito interessada por isso. Ela ficou tão encantada com o cinematógrafo que ela começou a testar várias coisas, né? Então ela pegou comprou uma pra ela e começou a testar várias coisas, tipo várias trucagens e várias técnicas diferentes. Ela, inclusive, foi uma das primeiras pessoas a trazer o cinema com cor e o cinema com som também. Inclusive, uma curiosidade bem legal para você cinéfilo, ela serviu como inspiração para grandes diretores do futuro, como Alfred Hitchcock e Barbra Streisand. Infelizmente, desses quase 1000 filmes que ela rodou durante a vida dela inteira, somente 350 sobreviveram, inclusive um filme chamado A Paixão de Cristo, que contou com quase 300 figurantes e foi gravado em 1906. Outro nome que merece um destaque gigantesco na história do cinema é Georges Méliès, que era mágico e ator também. Ele é muito conhecido também por todas as técnicas que ele introduziu, todas as trucagens que ele trouxe, todas as manobras, etc. Méliès era dono do seu próprio teatro e aí em 1895 ele foi convidado pelos irmãos Lumière para poder assistir a apresentação, né, a primeira apresentação do cinematógrafo. Méliès queria comprar a máquina dos irmãos Lumière, mas eles não quiseram vender. Então ele foi lá comprar uma máquina similar e começou a fazer testes, né? Como eu disse, ele era mágico, então ele começou a trazer um pouco dessa parte da mágica
para conseguir aplicar isso na parte das trucagens, das técnicas que ele ia implementar. E aí ele também começou a criar narrativas para poder contar algumas histórias usando essas técnicas dele. A sua maior obra é o filme Viagem à Lua, de 1902. Foi uma obra adaptada de Júlio Verne, e por conta de tudo que ele foi usando, todas as técnicas que ele usou e aperfeiçoou ao longo dos anos, ele é conhecido como pai dos efeitos especiais. E aí, gente, daí pra frente, essa parte, esse período do cinema, ele é mais conhecido pelos filmes que foram feitos e pelas técnicas aplicadas a esses filmes. Como, por exemplo, A Vida de um Bombeiro Americano, de 1903, foi um filme feito por Edwin S. Porter, que era um dos cameramans de Thomas Edison, e mais uma vez, se você não sabe quem é o Thomas Edison, eu contei naquele vídeo que eu fiz da primeira parte do cinema, e ele foi uma das primeiras pessoas a usar a técnica de edição de imagens. Então, nesse filme, né, a história de um bombeiro americano, ele faz sobreposição, então enquanto tá rolando uma cena, tá rolando outra cena. Isso é bem bacana, como eu disse, hoje em dia isso é quase uma besteira, né, então as técnicas hoje em dia são tão mais avançadas do que isso, mas pra época era tipo muito, muito bacana ver o quanto os caras se desenvolviam nesse sentido. O próximo filme que merece destaque se chama O Grande Roubo do Trem, de 1903. Esse é um filme norte-americano e é bem legal porque é o primeiro filme norte-americano feito com narrativa. Esse filme, que também conta com sobreposição, então enquanto tá rolando uma imagem, tá rolando outra imagem, etc., ele serviu como inspiração para aqueles filmes de faroeste hollywoodianos que apareceriam anos depois e que também seriam tão importantes para a história do cinema. Algumas alterações precisaram ser feitas nesse filme porque no final dele os bandidos se davam bem. Só que isso não pegava bem na hora que você ia passar por uma plateia, né? Então eles tiveram que alterar o final para que os bandidos se dessem mal no final da história e as pessoas não ficassem com aquela sensação de impunidade. Isso é bem legal, gente, porque assim, no futuro eu vou falar um pouco a respeito do quanto o cinema e a política estão ligados, né? Mas a ideia de que você consome ideologia enquanto você tá assistindo um filme, ela já vem dos primórdios do cinema. Então, assim, você não podia passar uma sensação de impunidade pro seu público, então você muda o final para que as pessoas vejam o que você quer que elas vejam, né? Em 1907, um diretor canadense teve a ideia de adaptar o livro Ben-Hur para as telas de cinema, e aí ele foi lá, contratou a Kellen Company, que era nova-iorquina, para poder fazer essa adaptação. Acontece que ele levou um processinho nas costas, né, por conta dos direitos autorais. Isso serviu como inspiração para as próximas pessoas. Então, quando você fosse adaptar alguma coisa, a galera já começou a ficar mais esperta de que precisava pedir autorização para poder fazer isso. Enquanto isso, na França, foi criada a Société Film d'Art. Não sei se estou falando certo, porque não parlo francês. Mas acho que falar, inclusive, é italiano, né? Acho que tá vendo para você ver como eu não falo mesmo francês. Mas na França foi criada, né, essa Sociedade de Filmes e Artes, com o objetivo de elevar o cinema para um patamar de arte, porque as pessoas ainda não consideravam o cinema como tal. E aí, na Itália, em 1911, foi feito o filme O Inferno, baseado na obra O Inferno de Dante. E esse foi o primeiro filme italiano a ser produzido. Inclusive, esse gênero de filme histórico foi se desenvolvendo na Itália nessa época também através de curta-metragens. Então a gente tem o curta Queda de Troia, de 1911, e Os Últimos Dias de Pompeia, de 1913. Ambas histórias baseadas na história da própria Itália, né? Em 1912, o filme Quo Vadis foi feito com 120 minutos no seu corte final. Um recorde para a época, e foi neste período considerado o filme mais longo do mundo, né? Esse recorde só foi quebrado em 1915 pelo filme Nascimento de uma Nação, que tinha 190 minutos no seu corte final. Graças à equipe que estava gravando Quo Vadis, foi criada a técnica do traveling, que é quando você coloca uma câmera em um carrinho, e aí você facilita esse movimento do zoom. A câmera não precisa ficar necessariamente parada, você consegue fazer esse movimento de caminhando com ela. Outro fato muito interessante é que em 1912, Thomas Ince construiu uma cidade de sets de filmagem para que ele pudesse rodar os seus filmes. Isso tudo foi construído em Los Angeles. Lembrando que Los Angeles ainda não tinha Hollywood, não tinha nada de capital cinematográfica do mundo, não tinha isso. O polo cinematográfico do mundo ainda não era Hollywood.
Então, também foi muito bacana para a época que uma cidade cinematográfica fosse construída para poder dar espaço para esse tanto de criação. Outro fato muito interessante é que em 1914 o filme Cabiria custou $1 milhão. Hoje em dia, com $1 milhão você não faz quase nada. Mas para aquela época, esse filme foi considerado um dos orçamentos mais caros do mundo. Em 1913, o filme O Rei Rashichanda foi dirigido por D.G. Falk, e esse filme dá início ao cinema indiano. O cinema indiano que é riquíssimo, que tem ali todas as suas características, etc, né? Esse filme foi baseado na cultura hindu, mas o diretor decidiu fazer esse filme depois de assistir um filme falando a respeito da história de Jesus. Infelizmente, somente 2 rolos do filme do corte final foram salvos e existem até hoje. Então a gente não consegue saber como que era essa história, né? Ele não consegue assistir esse primeiro filme. Se hoje a gente vive uma época em que as pessoas gostam de fazer várias adaptações de livros, de contos, de histórias, etc., houve um tempo lá atrás em que isso também acontecia bastante. Só que por conta das limitações, do tamanho do rolo para poder gravar, da bobina para você poder gravar, então o pessoal começou a perceber que fazer adaptações não dava muito certo, porque contar histórias de grandes livros em 10, 15 minutos não funcionava muito bem. Então eles começaram a criar essas histórias próprias para o cinema. Como eu disse, século XX foi a época em que as narrativas do cinema começaram a ser criadas. E se hoje em dia pra gente é muito fácil ligar o computador e assistir uma série na Netflix, para aquela época era algo muito inovador. Então, por conta da limitação do tempo, os filmes começaram a ser feitos em pedacinhos, algo que hoje em dia a gente chama de série, mas na época eram filmes em pedaços. 3 filmes em especial marcam esse pedaço, que é o filme Fantomas, de 1913 a 14, né, porque eram pedaços, Os Vampiros, de 1915, e Judex, de 1916. Todos esses 3 filmes em pedaços, né, eles foram dirigidos por Louis Follade. Mais uma vez, eu não falo francês, não sei se eu falei certo, mas acredito que seja assim a pronúncia do nome dele, Louis Follade. E esse é um dos diretores que inspirou Alfred Hitchcock também um pouco mais pra frente. Por quê? Porque esses 3 filmes dele eram filmes de suspense. Então o que ele fazia, né? Passava ali os 10 minutos do primeiro bloco do filme, e esse primeiro bloco sempre terminava em algum momento crucial de muito suspense para que a pessoa quisesse assistir o filme no momento seguinte, né? É exatamente o que a gente vive hoje nessa época de tantas séries. Então, era o que acontecia lá atrás também. Como eu mencionei para vocês, tem o filme O Nascimento de uma Grande Nação, de 1915, que deu o que falar. Além de se tornar o filme com maior duração naquela época, com seus 190 minutos de duração, o filme abordava temas muito polêmicos. Esse filme foi feito pelo diretor D.W. Griffith e ele conta uma história não muito legal. Inclusive a capa do filme conta, né? A capa do filme mostra um personagem da Ku Klux Klan como personagem principal. Esse filme conta como a Guerra do Sul e do Norte aconteceu, como muitos negros foram massacrados, só que é lógico que isso não vai contar a história do ponto de vista do negro, sempre vai contar a história do ponto de vista do branco, e por isso o filme causou muita polêmica na época. Inclusive, o diretor não usou atores negros para fazer o filme, ele fez questão de fazer a famosa blackface, que é quando você pega uma pessoa branca, pinta ela de preto ou de marrom bem escuro para que essa pessoa represente um negro. O argumento dele é que na época em Los Angeles não haviam personagens ou atores negros que pudessem representar os personagens. Mas esse filme causou muita polêmica. E na época, a Associação Nacional para Avanço de Pessoas de Cor, que era uma instituição que foi criada em 1909 para lutar pelos direitos dos negros nos Estados Unidos, eles fizeram uma série de protestos contra o filme. Apesar dos protestos que foram feitos contra o filme arrecadou $18 milhões e entra aí na história do cinema como um ponto importante também, né? Infelizmente. O diretor Griffith, inclusive, mais um tempinho depois, fez um outro filme que também deu o que falar e ele tava basicamente se lixando pra isso. E assim, ele fez o filme e é isso aí, entendeu? Sei que muito. Conforme o tempo foi passando, as produtoras foram se consolidando, e aí elas foram conseguindo mais e mais dinheiro para poder fazer as produções dos seus filmes,
Isso deu uma abertura gigantesca para que o cinema se tornasse tudo que é hoje em dia. E conforme essas produções foram crescendo, mais filmes foram sendo feitos, os espaços chamados Nickelodeons foram sendo criados. Mas o que é o Nickelodeon, já? Que é aquele canal que passa Drake e Josh? Não, não é. Não é disso que nós estamos falando. Esses Nickelodeons eram espaços onde as pessoas se reuniam para poder assistir esses filmes. E se chama Nickelodeon porque elas pagavam um níquel para poder entrar e assistir esses filmes. É basicamente um cinema. Na verdade, é um cinema. Só que na época tinha esse nome de Nickelodeon. E pessoal, finalizando agora, tipo, uma curiosidade para vocês, é que o primeiro cinema do mundo foi criado em La Ciotat. Então, se você assistiu o primeiro vídeo, você sabe que os irmãos Lumière gravaram a chegada do trem na cidade de La Ciotat. Então é nessa mesma cidade onde foi criado o primeiro cinema do mundo, o Cinema Eden, com o nome em francês, que eu não sei pronunciar, infelizmente, porque eu não falo francês, já falei disso também. E aí os irmãos Lumière costumavam passar bastante tempo das férias deles lá, passando os filminhos deles. E pessoal, para fechar esse vídeo com chave de ouro, apenas 6 meses depois da primeira apresentação dos irmãos Lumière lá em Paris, em 1º de janeiro de 1886, também foi feita a primeira exibição de cinema aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então vocês podem ver também que a história do cinema no Brasil, ó, ela já vem há muito tempo. A gente precisa valorizar um pouquinho mais, né? Mas isso é papo para outro vídeo. Se você gostou do vídeo, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no meu canal. É muito importante que você se inscreva no meu canal, tá? É sério. Ativa o sininho, deixa nos comentários se você tem alguma dúvida ou coisa parecida. Me segue nas redes sociais também. E eu vou dar continuidade nessa série de filmes, nessa série de vídeos. Não estou fazendo filmes, estou fazendo vídeos. Eu vou dar continuidade para essa série de vídeos ao longo do ano inteiro. Então, a gente continua aí aprendendo um pouco mais a respeito da história do cinema, tá bom? Então, beijo, fica com Deus, lava sua mão, usa máscara. E é isso aí.